últimos tempos, dentro do meus seminários, eu principalmente trabalhei momentos mais para frente, mais no final da obra dele. E dessa vez, com esse texto, nós vamos viajar no passado, porque nós vamos lá num texto antigo de Lacan, d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose. É título que pode parecer um pouco esquisito, de uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. Que coisa! A gente vai ver durante esse trabalho como a gente pode entender melhor esse título, um título é todo um programa. Bom, antes de entrar no texto, parêntese, então, eu já falei disso em outras ocasiões, nesse seminário, mas eu vou dizer de novo. Esses pontos que eu vou tentar extrair e aprofundar desse texto é uma escolha minha, subjetiva. Teria outras maneiras de viajar dentro desse texto, é óbvio isso. E tem coisas cruciais que eu não vou mencionar. É a proposta desse seminário, de fazer assim uma leitura subjetiva. Tá certo? Então, antes de entrar nesse texto, vamos só começar assim. Eu acho que é importante de localizar esse texto dentro da obra de Lacan. Então, esse texto, Lacan vai dizer ele mesmo, e uma coisa que a gente pode perceber, é um texto que ele vai escrever e que vai, é a fala dele, retomar os 2 primeiros trimestres do seminário 3. Seminário 3, Les Psychoses, as psicoses. Então, é um seminário que ele vai fazer, que ele vai dar entre 56, desculpa, no ano 55 e 56. Todo mundo sabe disso, os anos universitários da escola também na França, começa em setembro, mais ou menos, outubro, e vai fechar em junho. Então, os seminários de Lacan, frequentemente, é entre 2 anos. Bom, então, esse seminário 3, 55 e 56, e então, ele vai dizer que ele vai, nesse texto, de uma questão preliminar, ele vai voltar sobre os 2 primeiros trimestres do seminário 3, ou seja, o seminário 3 começa um pouco tarde, ele começa em novembro, a primeira lição é em novembro, se eu não estou errado. Então, vamos dizer que entre novembro e maio, a gente vai poder ver como isso é perceptível, que ele vai retomar, então, as articulações do seminário 3 nesse período, nesse período do seminário 3. Mas, na verdade, é um texto que ele vai escrever mais tarde. Nós temos provas que ele redigiu, escreveu esse texto entre o início de dezembro de 57 e final de janeiro de 58. É certo para todo mundo, Então, ele tem uma distância entre o período do seminário dele, ou seja, final 56, final 55, início 56, e o momento que ele vai fazer a redação desse texto. Estou sublinhando isso porque não é uma coisa necessariamente super comum na maneira de Lacan de trabalhar.
Bem pelo contrário, ele tem uma coisa como um pouco uma urgência da produção, da escrita. Ele tem conceitos extremamente plásticos. Então, o que ele vai dizer frequentemente num período, pouco tempo depois, ele já está num outro lugar e até ele não quer necessariamente voltar muito sobre coisas que ele falou algumas vezes 2 meses antes. Então, não é super comum que nós temos um texto de Lacan que vem fazer um resumo acrescentado de um período extremamente localizado, com todo esse tempo de decalagem. É difícil imaginar para nós, mas o seminário de Lacan, a gente fala dos seminários, o seminário 3, o seminário 4, mas para ele, na fala dele, é um seminário só, que vai demorar décadas. Então, no seminário dele, tem período, ele vai diminuir o ritmo, mas durante muitos anos vai ser quase uma vez por semana, uma noite por semana, durante décadas, durante 8, 9 meses do ano, e ele vai dizer novidades, coisas totalmente novas para todo mundo, quase. Depois tem coisas que ele volta, ele vai aprofundar, claro, mas quase todas as vezes, ou a gente pode dizer todas as sessões, ele vai, il envoie du lourd, a gente poderia dizer em francês, ele está arrasando, e uma produção de trabalho que é incrível. Então, ele não tem essa coisa de ficar durante 3 anos sobre os mesmos assuntos. Então, isso é um elemento importante. Uma redação, então, que ele vai fazer durante 2 meses, mais ou menos, dezembro 57, janeiro 58. Então, isso é um detalhe bastante importante. A redação vai ser feita, então, durante o período do seminário dele. Ele está no seminário 6 já. Quando ele vai fazer a redação desse texto. Ele está no seminário 6, o desejo e sua interpretação. E é muito interessante quando a gente tem na cabeça as lições que ele fez nesse período, dezembro 57, janeiro 58. Para as pessoas que estão com o seminário 6 bem na cabeça, eu não vou necessariamente entrar muito nos detalhes, pelo menos hoje, mas tem correspondências importantes. Então, a gente pode dizer que uma releitura de Lacan desse período que eu mencionei do seminário 3, mas com os olhos dele de quando ele está nessa fase do seminário 6. Tá certo para todo mundo. Estou demorando um pouco de tempo para fazer essa introdução cronológica, mas porque tudo isso é super importante para entender as coisas. E esse texto vai ser publicado na primeira vez numa revista extremamente importante que se chama Psicanálise, Psicanálise em francês, e vai aparecer, então, no ano 58, no volume 4 dessa revista, Psicanálise. Revista que foi publicado na editora Les Presses Universitaires de France, PUF, Presse Universitaire de France. Editora que existe ainda hoje. E depois ele vai publicar de novo esse texto, então, vocês sabem disso, nos escritos, les écrits, que vai ser publicado em 66. Quero fazer uma parêntese, uma coisa que vocês sabem provavelmente, mas Lacan ele não publicou, ele não escreveu livros antes de 66, ele tem já 65 anos. Então, ele não publicou
A tese dele, de 32, vai ser publicada, mas bem mais tarde da tese. Ele vai ter um monte de publicações de artigos, de textos em revistas de psicanálise, mas ele não publicou. E para ele foi muito importante. Ele falou isso muito. Minha obra é uma obra oral. A questão da oralidade, muito importante para ele. Com toda essa subtileza da transmissão oral, que é uma escrita. Para Lacan, tem toda essa dimensão. E uma dimensão que a gente pode entender com as fontes, na verdade, as fontes intelectuais, espirituais dele, de Lacan. A gente não pode falar do seminário de Lacan sem falar de um homem que foi tão importante para ele, que se chama Alexandre Kojève. Alexandre Kojève, eu já falei um pouco dele, Kojève, eu não vou entrar nesses detalhes disso, mas ele é um grande filósofo que vai fazer uma leitura, que vai fazer uma leitura extremamente nova e pertinente de Hegel. E Lacan é muito novo, muito jovem, ele vai participar dos seminários de Kojève, ele vai descobrir, então, ele vai descobrir Hegel a partir de Kojève. Então, isso vai ser uma revolução, uma subversão na pequena cabeça do jovem Lacan. Estou falando de Hegel, vocês vão ver por quê, porque esse texto, Questão Préliminaire, é totalmente tem uma ligação óbvia com Hegel. Mas também o Lacan vai ficar extremamente tocado com o estilo de Kojève. Tem muita similitude entre o estilo de Lacan, na verdade, e o estilo que ele pegou do grande mestre dele, Kojève. Kojève também para Lacan não é a única pessoa que vai ter essa importância, mas para Lacan é também Kojève a descoberta da filosofia Shan, do budismo. O budismo Shan, eu já falei disso no seminário, que eu dediquei que eu nomeei Lacan ao chinês, budismo Shan. Budismo Shan vai dar depois o Zen. Lacan vai ter uma paixão incrível para todo esse braço da filosofia asiática, e ele vai estudar isso extremamente rigorosamente. Estou falando disso também, e não é totalmente fora do assunto com esse texto. Eu vou provavelmente voltar sobre isso depois. Então, seminário Os Escritos, os Escritos, 66, e Lacan vai aceitar de publicar então esse texto. Mas para ele não foi uma coisa tranquila, de jeito nenhum. Foi todo um processo. E a gente tem isso e graças a um homem, a psicanálise deve muito para esse homem que se chama François Wahl. Pode parecer totalmente fora do assunto, mas vocês vão ver que não. Eu espero. François Wahl. Quem é François Wahl? Ele nasceu em 1925, ele faleceu, eu lembro muito bem, foi como se fosse ontem para mim, em 2014. Uma grande perda quando ele faleceu para nós. Ele era filósofo e, principalmente, provavelmente, um grande editor. Estou falando também, e provavelmente, sobretudo, editor, mas, na verdade, para ele, a maneira dele de ser filósofo foi de ser um editor, e ele foi editor igual um filósofo.
Tinha uma correspondência óbvia entre a profissão de filósofo e de editor para ele. François Wahl, ele entrou então nas edições do Seuil, as edições do Seuil, as edições do Seuil, edição. E a editora, que publicou então os escritos, e depois que continuou a editar os seminários de Lacan. E a gente pode dizer que esse François Wahl, ele participou muito na promoção, na divulgação de autores estruturalistas nessa época. Ele publicou Gérard Genette, por exemplo. Gérard Genette, grande teórico da literatura, que faleceu pouco tempo atrás, em 2018, eu acho. Grande pessoa. Paul Ricoeur, Roland Barthes, pessoas, vocês sabem do nome deles. E, então, o Lacan. Na verdade, o François Wahl, ele era um analisante de Lacan durante alguns anos. E ele parou a análise dele em 61, mas ele continuou de acompanhar Lacan nos seminários dele. E, na verdade, a partir de 63, a gente sabe disso, a partir de 63, ele já era na editora Le Seuil, esse François Wahl, e ele começou a tentar convencer o Lacan de publicar esse livro. Mas foi um trem, uma coisa. Eu tenho testemunhos de pessoas ainda vivas que estão presentes nesse período do lado de Lacan. Foi uma coisa extremamente intensa, forte, muito trabalho, um pouco de dor na cabeça para os dois, mas os escritos é o fruto de um diálogo extremamente intenso e profundo entre François Wahl, editor, e Jacques Lacan. E a gente sabe que esse texto foi uma fonte de muito trabalho entre eles dois.